Boa noite. Rê, pede a solicitação. Boa noite, minha linda. Marli, Silvia. Oi, Rê. Olá, Gi, tudo Tudo bom? bom? E Boa aí, muito noite. frio hoje em São Paulo? Frio sempre. Tá friozinho esses dias, né? Tá, né? Aí em Alphaville mais ainda, né? Provavelmente. Sim, sim. Como você tá? Tudo bom? Tô bem, estamos bem, graças a Que bom, que Deus. bom. Então, olha só o pessoal entrando, quanta gente linda. Deixa eu É. apresentar a Rê. Na verdade, a gente nem se conhece pessoalmente, né? Pois é, Gi. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Rê por alguns pacientes, né, em comum. Pensa naquela profissional que te liga, te manda o WhatsApp. Quem faz isso para fonoaudiólogo, né? Só a Renata. Por isso que ela assim encantou meu coração. Eu falei, não, essa é especial, gente. E a gente pode ter um diálogo. E de verdade, é muito difícil a gente encontrar um profissional que é neuro, né, principalmente, neuropediatra, que a gente possa ter uma relação assim, que a gente possa conversar, possa trocar realmente figurinhas aí sobre os nossos pacientes. Mas agora eu vou deixar ela se apresentar, porque ela tem um currículo extenso, resume, que eu falei para ela que a live ia acabar de tanta coisa para pôr nesse currículo aí. Oi, Gi, Obrigada, Rê, é um obrigada. prazer ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite. É verdade, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas é um prazer compartilhar paciente com vocês. Eu sinto muito que alguns colegas não façam essa interface, mas eu acredito muito nessa troca, né? Eu sempre falo que você está com meus pacientes todas as semanas, né? Tem um contato muito mais próximo. Eu vejo a cada 3 meses, a cada 6 meses, então eu aprendo muito, né, com o que você me traz, né, para poder a gente ajudar melhor os nossos pacientes. Não tem outra forma de fazer. Com Mas, certeza. enfim, a Gi pediu para me apresentar. Na verdade, eu sou pediatra, neuropediatra de formação, me formei aqui no HC da USP. E eu sou originalmente de Salvador, então fiz a Federal da Bahia, vim para cá, fiz a residência e agora eu estou terminando o doutorado lá no HC. Eu atuo em alguns hospitais particulares aqui de São Paulo e também estou lá no HC, né, ainda. E quando a Gi pediu para a gente fazer, me convidou para fazer essa live, essa é a primeira live que eu faço, então assim. Ah, que chique! Eu era avessa às redes sociais, mas essa pandemia fez a gente se reinventar, né? Duas. E Falei que eu tô quase virando youtuber já. Tanto que eu tô gravando vídeo. pois é. E aí a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia, com isso tudo, né? E aí eu fiquei pensando qual que seria um tema legal da gente falar, e eu acho que atraso de desenvolvimento é uma coisa muito importante, né? Porque quanto mais precoce a gente identifica e diagnostica, melhor é o prognóstico do nosso paciente, né? E eu acho que muitos dos casos que a gente vê em conjunto é isso também, né? Então, é isso. Sim, eu acho assim. Hoje me perguntaram numa outra live que eu fiz assim, qual hoje é a maior questão no teu consultório? O que chega mais no consultório de fonoaudiologia? Bom, no meu consultório, como eu atendo muito, é muito mais para a área infantil, então chegam muitas crianças, mas chegam crianças novinhas, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E assim, aquela questão, meu filho não fala, né? Essa é assim, 70%.
das queixas do consultório de fonoaudiologia hoje. E as mães me perguntam Uhum, muito: quando eu devo saber? Quando encaminhar? Quando levar para o neuro? Quando levar para a fono? Para onde ir, né? Muitos professores também, que às vezes essas crianças uhum. elas estão na escola e assim o professor não sabe aí o parâmetro, né? Quando encaminhar, o que é normal, o que não é, o que a gente pode pensar, né? Então, acho que hoje você vai. A gente tem muitas mães aqui entrando, estou vendo que Ótimo. as mães, meus pacientes, são todas aqui, todo Que mundo querendo bom, que bom. saber É bom que surjam toda essa muitas dúvidas. informação. E assim, eu acho que está todo mundo assim sedento de informação, do que fazer com aquela criança realmente, onde a criança começa a sair do padrão, né? Onde que a gente pode pegar. Então, acho que é bem válido isso que você vai falar hoje. É, eu acho que assim, o neurodesenvolvimento, né, que é a nossa capacidade de adquirindo habilidades ao longo do tempo, né, é uma área muito interessante, né, e é uma coisa assim que os pais esperam muito, né, quando que meu filho vai andar sozinho, quando que meu filho vai falar papai, vai falar mamãe, e às vezes isso não acontece no tempo esperado e gera uma frustração também, né. Eu fico muito feliz que hoje em dia eu acho que existe uma procura, tanto do nível assim dos pediatras, que encaminham mais, né, para fono, para as físios, né, essa questão de intervenção precoce, estimulação precoce, os pacientes que a gente já sabe que pode ter algum atraso de desenvolvimento, mas ainda tem também um pouco de preconceito, né, de alguns pais procurarem ajuda, ficam sempre naquela de o vizinho falou que é normal, porque o primo fez com 2 anos, então dá para esperar, cada criança tem seu tempo, né? Então, essa frase mesmo do cada criança tem seu tempo é uma coisa que é verdade, né? Não deixa de ser verdade, mas a Sim, gente sabe que também a gente tem limites em que a gente pode esperar, né? E é essa grande dificuldade, porque não é preto no branco, assim, né? A gente tem aquela faixa de idade que a gente espera que tal etapa de que tal habilidade aconteça, mas a gente, quando chega nesse limite daqui, a gente não pode esperar mais, né? E quanto mais precocemente a gente identifica isso e intervém, melhor, né? Então, eu sempre falo assim, que quando há uma dúvida, não fique com caraminholas na sua cabeça. Vá atrás, né? Vá atrás, pergunte ao seu pediatra, leia um pouco na internet, embora a internet eu tenho minhas ressalvas, né? Às doutor vezes, Google judia desses pais, né? exatamente. Tem Eles algumas chegam lá, eles falam informações. assim, eles já vêm com o diagnóstico pronto, né? Praticamente. Eles já chegam assim, Giovana, eu li que meu filho tem autismo, né? Porque se você colocar no Google, meu filho não fala, sai lá, autismo, né? Eu Primeira falo, coisa. gente, se você lê bula de remédio, você não toma, né? Então, não Exatamente. procure no Google. Exatamente. Embora tenha alguns sites confiáveis, né? Mas, assim, normalmente não é o que aparece de cara. E muitas coisas sensacionalistas, então alguns pais se prendem naquilo e às vezes fica difícil da gente desconstruir, né? Sim, Mas eu sempre falo assim, se alguma coisa te chamou a atenção, seja porque você tinha aquela esperança, aquela expectativa, né, e não aconteceu, seja porque você compara com o filho mais velho, com o priminho, que é mais ou menos ali da mesma idade, não deixe de tirar a dúvida, né? Pergunta ao seu pediatra, pergunta, procura ajuda, vai no fono, vai no físio, faz uma avaliação, né? É, e se não for aquilo, ótimo, né? Se for aquilo, você já está fazendo, não é nada que seja exatamente. invasivo, né? Uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação do físio não vai Uhum. invadir a criança, não vai traumatizar, né? Então, eu sempre penso desse jeito, para a Sim, gente não deixar coisas passarem, né? exatamente. Acho super importante, super válido. Pode falar. E aí é isso, assim, eu acho que, especialmente quando a gente tem fatores de risco, fica mais fácil a gente já fazer a avaliação, já
encaminhar, fazer a estimulação precoce, né? Então, um bebê que foi prematuro extremo, um bebê que teve problemas no parto ou durante a gestação, né? Que a gente já fez um diagnóstico na maternidade, uma possibilidade de alguma síndrome, né? Então, isso a gente já espera que um atraso de desenvolvimento seja possível nessas crianças, e aí, nesses casos, não há dúvida. Nesses casos, você tem que já acompanhar desde sempre, né, com os Uhum, terapeutas, com a equipe de reabilitação e muitas vezes com o neuro também, né? Nem sempre, uhum, né? Muitas vezes uhum. o pediatra sozinho vai acompanhando e quando chega ali naquela etapa de desenvolvimento que alguma coisa chamou a atenção, ele encaminha também para o neurologista, né, para o neuropediatra. Nem sempre precisa acompanhar com o neuropediatra logo de cara. Mas são crianças que, assim, esses são mais fáceis, né, da gente saber quando que precisa de avaliar, né, porque são já crianças que a gente espera que possa ter o atraso, né. Certo. Nos outros casos, é muito isso, né? De ser uma questão de observar. Quem ajuda muito a gente também, né, Gi, são as escolas, como você Sim, falou, sim. né? Então, muitas vezes são pais de primeira viagem, né, que é, não têm experiências, não tem como comparar com outras crianças. E aí, quando a criança chega na escolinha ali, muitas vezes, às vezes até um pouco mais tarde, né, com 2, 3 anos, a escola nota e aí encaminha para a gente, né? E é muito é muito significativo quando isso acontece, né? É muito comum Uhum, da uhum. escola ser também o que nos encaminha, né? Sim, sim, eles têm mais referência e acabam percebendo melhor isso, né? Uhum. É, o pediatra, tô vendo uma mãe falando aqui, né? O pediatra deveria nos orientar mais isso, né? Você também é pediatra? Sou, mas eu não Ah, atuo como não pediatra, né? atua. Eu Tá, atuo só como neuro. tá. Mas É, eu concordo com ela. então, eu também. Sabe que eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 12 anos dentro de uma clínica pediátrica, né? E a gente conversava muito, esse pediatra, ele tinha uma visão muito global, assim, que ele apoiava muito o trabalho de fono, então a gente fazia um trabalho já com as mães, com os bebês que já chegavam lá no primeiro mês, a gente já fazia um trabalho todo de aconselhamento de Legal. amamentação, sabe? Ele era consulta, a gente fez um bem bolado na clínica, onde todos os bebês que passavam por ele pela primeira vez passava comigo, ganhava uma consulta da fono, Que né? Como se fosse uma legal. triagem, assim, para dar aquela Aham. orientação da mamada, do lado de dormir, né? Questão da otite, enfim. Então, eu fiz muito esse trabalho com os bebezinhos. E só que era esse pediatra, né? Então eu falo, gente, acho que tinha que ser assim, né? O pediatra olhar e falar assim: olha, tá atrasado, tem que ir. E que muitas vezes as mães acreditam no pediatra, né? E o pediatra, infelizmente, fala: tá tudo bem, vamos esperar, né? Eu acho que isso está mudando, né, Gi? Eu acho que, assim, cada vez mais a gente vem falando sobre os atrasos do desenvolvimento, né? Na minha formação da pediatria, especialmente, né, nunca foi o foco, porque aqui o HC é um hospital terciário de doenças graves, então a gente vê muita emergência, muita UTI, né? E essa parte do desenvolvimento da criança normal digamos assim, né? Uhum, De como é o desenvolvimento normal, né? Não só o desenvolvimento neurológico, eu falo, mas crescimento, peso, estatura, essas coisas, são coisas que a gente, muitas residências não focam, né? Mas eu acho que isso está mudando muito, até porque a gente fala mais disso hoje, eu acho que o preconceito reduziu, então a gente cria na sociedade mais espaços para as crianças com deficiência, com dificuldades, com autismo, né? Então, cada vez mais leis, cada vez mais espaço para elas. E não tem como os pediatras também não acompanharem, né, essas mudanças.
eu acho que cada vez mais eu vejo os colegas é, estudando isso, né, encaminhando. Eu acho que estamos numa fase de mudança, né, Que de bom, que paradigmas bom. da sociedade. Uhum. Mas acontece muito mesmo, né, de ficar naquele, vamos observar mais um pouco, Uhum. né, Isso não são todos, claro, a gente encontra muitos profissionais, né, em todas as áreas, né? Acho que em todas as áreas a uhum, gente tem aqueles profissionais que precisam se atualizar um pouquinho mais. E hoje em dia também tem os protocolos, né, por conta desse boom do autismo, sim, né? Tem muito protocolo surgindo também, então muitas mães também, em contrapartida, vêm também no consultório, assim, é uma pediatra do meu filho, fez esse protocolo com ele e falou que precisava fazer tantas sessões de fono, né? Então a gente tem os dois lados também, né? sim, sim, sim. É. É... E nessa questão, assim, isso mesmo foi uma coisa que mudou muito, né? E se você for pensar em algumas regiões do país, até a própria triagem neonatal né, não avançou tanto. Até pouco tempo atrás, tinha maternidades que davam alta sem ao teste da orelhinha, né, em algumas regiões. Hoje isso é obrigatório, né, enfim. Assim como agora tem essas recomendações mesmo de fazer avaliação do desenvolvimento por conta do autismo, né? Uhum, Então, já há mais ou menos uns 3 anos, né? Então, faz parte da consulta de rotina pediátrica lá um ano e meio, 2 anos, de que faça essa triagem, né? Eu acho uhum. que isso vai mudar muito. E eu acho que também, assim, esses espaços que a gente cria, né, de conversar sobre isso, também ajudar os pais a terem informação de qualidade e não ficar nisso voltando para aquela história lá do Google, né? E saber quando procurar de fato, né? Tanto vencer a barreira do preconceito, de ter medo de encontrar algum diagnóstico ruim, né? De como que isso vai ser para a criança, como também de achar isso mesmo, que não vai ser nada, não, tá no tempo dela, né? É, e o que que eu vejo muito assim, eu ouço às vezes as mães falando muito assim para mim, Giovana, mas o meu receio de ir para o neuro é que ele vai medicar, né? A famosa questão da medicação, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, né, que você tem aí. O que mais aparece no seu consultório hoje? O que mais você atende, assim, que é muito comum? E falar um pouquinho da questão da medicação, para a gente tirar esse estigma, né, que medicamento é ruim, né? É, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? De você sabe a minha linha. Bom, assim, no Concordo consultório, plenamente com elas. é, consultório do neuro, bom, eu acho que principalmente atraso de desenvolvimento também, suspeitas de autismo, TDAH, né? São as coisas que a gente mais vê. Dores de cabeça, enxaqueca e crise convulsiva. Eu acho que esse é o dia a dia da gente na neuropediatria, né? Com relação a essa questão da medicação, foi importante você citar, né? Primeiro, assim, a gente está aqui falando de atraso de desenvolvimento e uma coisa que a gente ainda não falou é que várias coisas podem levar a atraso de desenvolvimento, né? Eu citei aqui algumas coisas que a gente já sabe desde o início, então a prematuridade, né? O problemas no parto, na gestação, triagem auditiva alterada, né, teste do pezinho alterado, isso daí, síndromes genéticas, né, patologias já conhecidas na família que podem ir passando de uma forma genética. Então, isso daí já fica mais fácil da gente diagnosticar e da gente tratar, né? Mas várias outras coisas podem levar a atraso do desenvolvimento, né? Desde um autismo ou uma paralisia cerebral, enfim. Então, a questão da medicação depende primeiro do diagnóstico do paciente, né? Então, tem pacientes com atraso de desenvolvimento, tem pacientes com autismo, tem paciente com síndrome de Down que tem, por exemplo, epilepsia, né? É óbvio que essa criança vai precisar tratar, precisa tratar as crises, precisa estar bem controlado até para o desenvolvimento dela, né? Conseguir se desenvolver bem com bom controle da epilepsia dela, né?
Com relação a medicamento para o comportamento, que eu acho que esse é o principal que pega ali para as mães muitas vezes, né? Eu sempre falo que, assim, tem vezes que a gente precisa medicar, não tem jeito, né? Eu sou da linha, como a gente sabe, que tenta deixar a medicação por último, porque eu acredito que a terapia é o que vai ajudar mais a criança a aprender. Um monte de É. coraçãozinho para essa neuropediatra, por favor. Eu acho o seguinte, a criança está ali por alguma dificuldade. Ela está com uma dificuldade, a gente precisa ajudar ela com aquela dificuldade, né? Então, se a dificuldade dela é com a fala, se a dificuldade dela é com o comportamento, os dois, enfim. O que a gente tem que fazer é ajudar ela com aquela dificuldade, né? E quem vai ajudar é o terapeuta, né? É ali no dia a dia, é ver qual que é a situação que aquele comportamento agressivo aparece, como que a gente vai atuar para poder bloquear aquilo, ou como que é o atraso da linguagem, é treinar a linguagem, né? Enfim, então são vocês que vão ajudar, né, principalmente no desenvolvimento da criança naquilo que está pegando. Agora, tem momentos em que a criança é muito agressiva, a criança é muito agitada, e que se a gente não medica, nenhum momento da terapia vai ser produtivo, né? Porque às vezes a criança está tão agitada, está tão agressiva, que a gente não consegue fazer com que ela tenha um bom rendimento na terapia. Então, por exemplo, esse é um tipo de caso que às vezes, né, a físio, a psicóloga fala assim, olha, não está colaborando, não consigo progredir, né? Ele chega aqui muito agitado. Outro exemplo, crianças que têm distúrbio do sono associado. E os pais ficam naquela loucura lá para conseguir implementar uma rotina de sono saudável. A gente vai dar todas as dicas, enfim, mas não vai. E às vezes a gente precisa medicar para que ele tenha, né, consiga ter uma rotina de sono mais saudável. E sempre que possível, a gente usa a medicação como uma ponte, né? Então, o tratamento está ali seguindo linha reta, a longo prazo, com o terapeuta. Aí a gente usa a medicação como uma ponte. Muitas vezes essa ponte é longa, é uma travessia maior, outras a travessia é menor, né? Às vezes a medicação não dá certo, e aí a mãe fala, eu não queria mesmo que ela sedasse, olha como meu filho tá. E aí a gente troca e vamos atrás, né? Para tentar de todas as formas. Às vezes a gente dá um remédio para tentar e não dá certo, e Sim, voltamos mas atrás. é exatamente isso que eu sempre falo, porque elas vêm assim, ah, mas eu tomei neuro prescreveu um remédio que a criança ficou assim, ficou assado. Eu falo, gente, precisa voltar no neuro, precisa voltar no neuro, precisa falar para ele como seu filho ficou, porque o neuro não tem bola de cristal, cada remédio, cada medicação, ele tem um efeito em determinada criança, né? Não é todo Uhum, mundo igual. Às vezes, uma sim. medicação, uma simples de pirona para mim, pode não fazer o mesmo efeito que faz para você, né? Então eu falo isso para as mães, voltem lá, troquem a medicação quantas Uhum, vezes for necessário. A gente tem muito paciente em comum que aconteceu isso. Eu gosto da Renata porque é assim, a gente manda para lá, ela vai, ela faz experiência, ela liga pra gente, e aí, como é que tá? Eu dei esse medicamento. Como é que tá? Funcionou na terapia? Nossa, ficou ótimo. Não, não percebi nada. Então, assim, a gente vai mudando e vai ajustando até a hora que o paciente está bom. Ela não uhum. desiste, persistente. Né? A gente tem casos de sucesso, né? E a gente Sim, vê que funciona, sim, né? Então, eu acho que sim, tem que com certeza. persistir. Eu acho que o grande problema, às vezes, das mães que levam no neuro e o neuro dá uma medicação, eu falo, não é da primeira vez que vai acertar muitas vezes, né? Depende, às vezes demora 3, 4 medicações, tem que fazer outras associações, então precisa insistir, né? E não Uhum, pensar, uhum, ai, tá vendo, ó, aquele remédio foi ruim, deu tal coisa, né? Deu uma, né, alguma outra questão, enfim. Precisa insistir, né, na medicação, não pode ter esse preconceito. com certeza, né? Isso até acontece muito, eu acho que com as crianças com TDAH, né, eu acho que os pequenininhos muito agitados, às vezes até os próprios pais querem medicar.
o TDAH tem sempre aquele conceito de que a gente tem medicado muito o TDAH, né? Mas tudo isso que a gente faz é baseado em estudo, né? Então, assim, Uhum. nenhum médico bom vai sair dando remédio para todo mundo porque tem que dar, porque a gente quer acabar com os sintomas e não se importa com efeitos colaterais, não se importa com nada disso, né? Então, a gente tem indicações de quando a gente precisa medicar, quando dá para esperar, quando muitas vezes a gente vai, tira a bota e pede relatório da escola e pede, né, para vocês, para a fono, para a psicopedagoga, falar ajudou, não ajudou, aumenta a dose. É bem difícil mesmo. Tem alguns pacientes que eles vão super bem, né? Que assim, a gente acerta de primeira, o organismo vai bem, a dose não precisa aumentar, ficou ali na dose mínima, não teve efeito colateral. Aí é uma maravilha, mas tem alguns casos que são realmente a gente fica rebolando até chegar no. É assim como deve ser na terapia também, né? Fazer um. Sim, Né? sim, Nunca a gente acerta de primeira. É raro exatamente. quando a gente Com consegue isso, né? certeza, exatamente. Eu ia falar sobre a questão do TDL. Muita gente, né, tem essa questão, quer saber um pouco mais disso. Queria que você falasse um pouquinho. Você atende Tá. bastante? Eu atendo menos que você, eu acho. Eu acho que quando chega lá no neuro é quando, assim, muitas vezes os pais procuram, né, assim, tem os dois perfis de famílias, né? Aquela família que fica esperando mais e vai e volta do pediatra e vai às vezes na fono primeiro, ou então passa no psicólogo com a suspeita lá de TEA, de autismo, né, de transtorno do espectro autista. E tem famílias que já vão logo para o neuro, né? E muitas vezes, a gente até teve um caso recente, né, Gi? E muitas vezes a gente não identifica aquilo, a gente estimula a criança e vai super bem, ótimo, e muitas vezes a gente fica na dúvida eterna, né? Se tem alguma coisa do espectro ou não. Então, isso da TDL que a Gi falou, né, é o transtorno de linguagem e que às vezes se confunde muito com autismo, porque assim, no autismo a gente tem um atraso da linguagem, uma dificuldade de comunicação e interação social, e a gente tem também padrões de comportamentos repetitivos, né, e restritivos, assim, paciente, movimentos involuntários, né, enfim. É, teoricamente, quando a gente tem um transtorno de linguagem puro, a gente não teria alterações de comportamento, mas a gente sabe que não é, como, mais uma vez, não é o preto no branco. Então, muitas vezes são crianças que têm sim alterações comportamentais, né, crise de birra e confunde muito. Nesses casos, assim, eu sempre gosto da ajuda do neuropsicólogo, né? Porque eu acho que a gente pode dar uma objetividade maior à nossa avaliação. Então, na avaliação neurológica, no consultório, a gente consegue fazer muito mais a observação do paciente, a gente conta com informação de diversos contextos, né? Então, na escola, familiares, os terapeutas, se a criança já está em terapia, né? Mas a gente não tem muitas vezes a gente não consegue aplicar escalas que elas dão objetividade na nossa avaliação. E quando são casos assim que a gente fica muito difícil de diferenciar se aquele distúrbio de comportamento ele é primário de um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, por exemplo, ou se ele está associado a um transtorno de linguagem específico, né? E como que a gente vai tratar isso daí? Muitas vezes o tratamento não muda muito, né? Muitas vezes o tratamento ele vai ser a reabilitação mesmo, às vezes precisa medicar ou não, né? O tempo de reabilitação às vezes muda, mas
mas o prognóstico a longo prazo, ele é diferente, né? Sim, sim. Então, é importante quando a gente consegue dar o diagnóstico diferenciar isso. Uhum, sim. É o que eu Hum. sempre falo para os pais, né? O nome que a gente vai dar para isso, enquanto não pesquisa, enquanto não faz os exames, mas eu já posso tratar, já posso começar a fazer terapia? Eu falo, deve, desde ontem, né? Porque assim, o nome que a gente vai dar para isso não vai mudar a estimulação que a gente precisa dar para essa criança nesse momento. Então, a gente precisa estimular todas essas áreas que estão em defasagem, né? E precisa estimular rápido, né, Rê? Porque a criança pequena, né, ela recebe tudo aquele turbilhão de informação com muito melhor, né? Sim, eu sempre gosto de fazer essa representação para os pais que quando a gente fala isso, né? Obviamente eu tenho a mesma orientação com os meus pacientes. Vai para terapia e vamos ver, a gente reavalia daqui 2, 3 meses. E pode ser que tenha alta, que não era nada, mas a gente está já tratando e não importa qual que vai ser o diagnóstico final. O importante é a gente é, tratar o paciente. Eu sempre gosto de fazer essa observação com os pais, por que que é importante a intervenção precoce, né? Se a gente for pensar, a gente nasce, a gente faz o quê? A gente mama, que é um reflexo de sucção, dorme, faz xixi, faz cocô e só, né? Ao final do primeiro ano, a gente está andando, falando as primeiras palavrinhas. Então, pensa num salto de desenvolvimento que a gente dá no primeiro ano de vida. Segundo ano de vida, a mesma coisa. Muitas crianças no segundo ano de vida já estão falando, juntando duas palavrinhas, já estão, às vezes, treinando para sair da fralda, né? Criando a independência delas, né? Botando roupinha, ajudando a tirar roupa, ajudando a escovar dente. Então, pulando, subindo degraus. Então, assim, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista motor, os primeiros anos de vida são um salto do desenvolvimento, porque isso tem um substrato, né, de neurociências disso, né? É o momento em que os neurônios eles estão criando sinapses, é o momento em que a mielinização, que é aquela capa de gordura do neurônio, ela está se formando, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento para que aproveitar toda essa tudo que está acontecendo ali no cérebro e a gente estimular a criança cedo, né? Porque os resultados eles vão ser muito melhores. Então, sempre, sempre, sempre estimular e depois a gente vê o que que é. Não fica perdendo tempo, né? E isso vale para tudo. É só um atraso de linguagem ou é uma dificuldade motora, tá ali na dúvida, né? Meu filhinho tá com 7 meses, ainda não está sustentando muito bem o tronquinho, não está ficando sentado. Vamos lá, vamos fazer no mínimo uma avaliação com a físio, vamos ver se a físio traz alguma coisa diferente na avaliação dela, que eu não vi aqui no meu exame neurológico, né? E assim a gente dá seguimento a isso, não fica lá parado esperando, não. Vamos atrás. Olha só, quanta gente te elogiando, é maravilhosa, sou suspeita, pois adoro ela, super competente. Muitos elogios a você, viu, Rê? É verdade. A Rê, a gente realmente, a gente ama quando a gente conhece, né? Isso porque eu não conheço pessoalmente, né? É... O mesmo eu posso falar de vocês, Gi. Eu aprendi com a Rê, queria falar do sono, né? Voltando um pouquinho, você falou da questão que a gente tem que observar muito o sono, né? Você sabe que o sono era uma coisa que, assim, eu não perguntava muito sobre o sono. Eu queria saber da fala, queria saber do desenvolvimento. E aí, uma vez, conversando com a Rê, ela falou assim: Gi, a gente tem que ver como essa criança dorme. Aí eu falei: meu Deus, eu não tô perguntando do sono, não tô dando muita ênfase como essas crianças dormem. E a partir desse dia eu comecei a perguntar, mas como que ele dorme? Ele dorme bem? Como que é a qualidade desse sono, né? Porque eu lembro que a gente teve um paciente pequenininho que não falava e depois que a gente descobriu ele tinha um distúrbio do sono. Essa criança ela não dormia, ela virava a noite toda. A partir do momento que você começou a tratar esse sono, essa criança começou a falar.
Então, hoje, eu foco muito em como a criança dorme, e se ela não dorme bem, eu já encaminho para a Renata dar um jeitinho, porque... Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sono, porque eu acho que a gente, às vezes, passa, né? Passa batido. A gente olha muita criança acordada e tal, mas esquece, às vezes, do sono. Sim, sim. Eu acho que, assim, bom, os meus pacientes sabem, né, que minha primeira consulta, às vezes, eu demoro mais do que 2 horas. Porque, assim, a gente tem que questionar tudo da criança, né, da criança e da família da criança, né. Então, assim, vai lá nos ancestrais, traz tudo de volta. E o inventário da alimentação, do sono, né? A gente consegue tirar muitas informações daí. Então, assim, a questão do sono, a gente tem tempos de sono que são esperados para cada idade, né? E a gente sabe que o sono é fundamental porque a criança aprende durante o sono, a gente aprende durante o sono, né? Então, assim, durante o sono, a gente libera hormônios, hormônio de crescimento, a melatonina, o hormônio de crescimento, ali no final do sono, cortisol. Então, tudo isso, existe uma regulamentação, né, neuroendócrina, que é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá? E quando a gente tem distúrbios do sono, muitas vezes a gente observa transtornos comportamentais. Então, eu sempre gosto de fazer o paralelo com os pais, assim, como que você fica numa noite em que você não dorme? Como que é seu dia depois? Né? Eu aposto que todo mundo aqui vai responder que não é um dia agradável, né? Não. Muita gente tem dor de cabeça, fica irritado, briga no trabalho, né? Come mais, né? Muita gente acaba comendo mais durante o dia, enfim. Cada um vai manifestar de uma forma. Então, a alteração do sono ela é extremamente importante quando a gente perceber a alteração do sono, quando a gente percebe alguma alteração de comportamento e do desenvolvimento da criança. E atuar nisso daí não é fácil, não é fácil, porque algumas crianças a gente precisa realmente ensinar a dormir. E aí é um processo que é difícil, porque os pais eles têm que trabalhar no dia seguinte, não dá para ficar lá a noite toda, né, colocando o bebê no berço, volta. É bem complicado, né? É bem complicado. Em cada família não existe receita de bolo, assim, para cada família a gente tem que ver como que vai funcionar. Não adianta. Mas a gente tem que atuar na questão do sono, sem dúvidas, porque senão a criança não vai se desenvolver bem, né? Vai ser uma criança com alteração do comportamento. Então, não só a quantidade de sono, mas como que é a qualidade. E às vezes são coisas médicas, né? Uhum. Então, às vezes a gente tem que caminhar para o colega otorrino para ver se está roncando, né? O pneumologista, se tem alguma alteração. Às vezes a gente precisa fazer exames, a polissonografia. Muitas vezes não, é uma questão só de rotina. Uhum. Mas o inventário do sono é uma coisa que tem que estar presente na nossa consulta, né? Sim, agora está bastante presente, Que porque bom, aprendi com você. que bom, gente, que bom, que Ai, bom. que joia. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Renata? Olha só, tá lotada a nossa sala aqui, 35 pessoas na nossa sala. Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, que a gente tem mais 20 minutinhos aqui. Passa rápido, né? Passa rápida, com certeza, gente. Ai. E Enquanto Rê, pesquisa. Fala, gente. você tá no HC e tá no consultório particular. Isso, Você isso. continua lá, tá? No HC eu estou fazendo pesquisa, né? Que é o meu doutorado lá. Lá eu estudo uma área nada a ver com neurodesenvolvimento, que eu estudo a parte de neuroimunologia. Então, são Tá, doenças do tipo esclerose múltipla e afins, quando acometem crianças. É bem tá. raro. Nossa. É, mas no consultório e nos hospitais é neurogeral. É isso Uhum, que uhum. a Perfeito. gente falou. Né? Eu acho que uma coisa que vale a pena falar, assim, Gi, é quando que, ainda nesse aspecto de quando a gente procurar ajuda, né, saber alguns marcos, assim, né, de quando não deve deixar, né? Então, às vezes eu vejo, assim, muitas mães preocupadas, por exemplo, porque
o bebê não andou com 1 ano, né? Na festinha de 1 ano não andou, passou 1 ano e 1 mês, não andou. Então tem um problema motor aí, né? É, e aí eu sempre gosto de falar assim, quando que é o problema de fato, né? Quando que é aquele limite aqui, né? Então, assim, 90% das crianças vai estar andando com 1 ano, mas o limite é 1 ano e 3, né? Então, assim, tem mais alguma coisa no meu exame neurológico, na avaliação da fisioterapeuta ou da terapeuta ocupacional que chame a atenção daquela criança, né? Ou é uma criança que tem fator de risco para ter paralisia cerebral, foi prematura, é uma criança que a gente vai ter que ficar de olho, muitas vezes, fazer exames de imagem, né? Fazer investigação. Mas a gente tem que lembrar que é, tem esses limites, né? E que não adianta também a gente ficar antecipando coisas que não são problemas, né? Então, por exemplo, andar 1 ano e 3 meses, né? Na questão da linguagem, a criança não está falando, não olhar quando é chamado o nome lá com 1 aninho, né? Não está falando 6 palavrinhas, pelo menos com 1 ano e 6 meses. Com 2 aninhos, não está juntando 2 palavras, né? Então, são esses aspectos que eu acho que vale falar. Esses são sinais de alerta que é muito fácil de achar e tem uma cartilha, eu acho que até eu vi entrando aí, a minha colega Isabela. Depois eu quero fazer uma propaganda. Mas ela que me apresentou uma cartilha da CDC. Eu não sei se você conhece, Gi. Não. Lá a CDC dos Estados Unidos fez Hum, uma campanha de alerta ao autismo, né? Mas eles lançaram cartilha que tem inclusive em português, eles traduziram para várias línguas e às vezes eu distribuo para os pais dos pacientes, né? Porque ele pega aqueles 4 domínios do desenvolvimento da criança, que são linguagem, pessoal social, motor fino e motor grosso, e ele deslancha, né? Assim, o que é que a criança tem que estar fazendo aos 2 meses? Se sua criança não está fazendo, o que é que você tem que fazer? Como que você procura ajuda? Como que você pode estimular a sua criança para fazer isso? Né? Então, hum, ele vai aos dois interessante. meses, 4 meses, 6 meses, e daí depois ele vai é, ficando mais espaçados os intervalos de tempo, né? Mas esses são, Uhum, são etapas de idades de criança que a gente tem que ficar mais alerta. E então são coisas que são fáceis de achar. E eu acho que é importante também para que muitos pais não fiquem preocupados com coisas que não tem que se preocupar e sim. nem sem se preocupar com coisas que tem que se preocupar. Uhum, Então, não sei, de repente eu posso deixar até no meu perfil lá uhum, na bio, eu posso deixar lá uhum. que aí os pais podem ir lá procurar e eu te mando Perfeito. também. É uma coisa que eu acho que Perfeito. é legal você distribuir Acho no super consultório. válido, porque eu acho que tem que ter esse equilíbrio mesmo, né? Dos pais conhecerem, né? Nem para mais, nem para menos, ter aquele equilíbrio, né? Como em tudo. Tem algumas Uhum, perguntas aqui, Rê. Peraí, deixa eu voltar certo. aqui. É, Estimular uma criança de quase 3 anos a aprender letras e números é ruim? Não, tudo depende de como você faz, né? Eu acho que dentro de brincadeiras e sem ter pressões, isso não é ruim, né? É, tem crianças que elas vão começar a aprender uma coisa ou outra e você tem que respeitar o tempo delas, né? Não é para criança de 3 anos estar lendo e escrevendo, então, nem fazendo contas, né? Mas não tem problema você estimular durante uma brincadeira, de uma forma totalmente lúdica, né? Eu acho que é inclusive legal, né? Certo. Tem outra aqui, doutora, minha filha tem 3 anos e fala bem pouco. Ela assiste muito vídeo em inglês. Será que isso está atrasando a fala? Essa questão de língua aí é fogo, né, Gi? Bom, o que é que eu te diria da sua filha de 3 anos? Primeiro, assim, fazendo um apelo à questão de vídeos, né, de telas. Então, eu faço a campanha sempre que tela de menos é melhor.
né? Então, quanto menos tela e mais conversa, mais interação, se possível, com outras crianças. Agora, em fase de pandemia, isso está bem limitado, bem complicado, e eu sei que está bem difícil para alguns pais de darem conta de tudo que tem que fazer, atividade escolar, atividades domésticas e ainda emprego, né? Trabalho em home office, enfim. Mas o mínimo de tempo, o máximo que você conseguir deixar atividades mais ativas, de interação com as crianças, é melhor do que deixá-las nas telas, né? Essa questão da linguagem, da língua estrangeira, é uma coisa que é complicada, né? A gente tem hoje muito acesso, né, a vídeos, desenhos em outras línguas, principalmente o inglês, é, e, é, e isso pode atrapalhar, sim, o desenvolvimento. Então, eu trabalhei numa época num centro de reabilitação, né? E lá na Zona Norte de São Paulo, lá a gente tinha muita gente vindo da Bolívia e de outros países de língua espanhola, né? O que é que acontecia nessas situações? Nessas casas, os pais não sabiam falar português, as crianças demoravam para ir para as escolas, e nas escolas era o único contato que eles tinham com a língua portuguesa, né? Então essas crianças, elas tinha muita criança com atraso de linguagem. Quando começava a intervenção com a fono, assim, deslanchava, né? Então era a situação de falta de estímulo mesmo, né? No caso de crianças em que tem a preferência de ver vídeos em inglês e que está com um atraso de linguagem, então, para essa mãe que perguntou, né, uma criança de 3 anos, a gente já tem que estar compreendendo mais do que 50% do que ela fala. São crianças que devem estar falando já frases, né, se comunicando, expressando, fazendo interação bem adequada já. Então, o que eu acho que você tem que perceber se esses vídeos estão atrapalhando ou não é, primeiro, ver se há um atraso de linguagem de fato, e daí compartilhar com o seu pediatra, procurar ajuda já de fono, não sei se ela é paciente sua, se não for, pode ser, né? Porque a Gia é maravilhosa, então, para tirar essa dúvida, né? Então, ver se as outras áreas da linguagem dela estão prejudicadas, né? E sempre reduzir a exposição dela a a telas, de um modo geral, né? E dar preferência por desenhos em português, vídeos em português, em casa tentar falar mais português, porque a gente mora no Brasil e ela vai precisar se comunicar em português na rua, né? Não tem problema nenhum ser uma escola bilíngue e aprender duas línguas desde cedo, nenhum, mas se está tendo um atraso da linguagem em português, isso tem que ser visto. Tem um pai que pergunta aqui, no caso do meu filho, 2 anos e 9 meses e não fala quase nada. Recomenda então avaliação com o neuro? Eu diria o seguinte, com certeza ele precisa de avaliação, né, com o pediatra pelo menos, ou com fono, né, com algum profissional de saúde, para a gente ver todos esses aspectos que eu falei, né? E talvez já com neuro de cara, né? Porque é um atraso de linguagem, como eu falei, uma criança próxima aos 3 anos, ela deve estar produzindo bem, bastante, falando metade compreensível, ou mais do que isso, falando frases, né? Então, se há esse atraso de linguagem, isso precisa ser visto e já precisa ser intervido quanto antes, né? O que a avaliação da neuro ela difere um pouquinho, talvez isso seja legal a gente falar, né? É que a gente tem um foco maior, assim, talvez nas outras áreas de desenvolvimento. O exame neurológico a gente avalia toda a outra parte motora, então quando a gente procura os reflexos, quando a gente procura força, coordenação, né? E ver se há necessidade de fazer alguns exames de investigação do ponto de vista neurológico. Então,
se há uma preocupação de que a criança possa estar tendo crises convulsivas, se há uma preocupação de que a criança possa ter alguma malformação cerebral, né? São dados do exame neurológico e da história que a gente coleta ali e vai tomar esse tipo de decisão, né? Mas o pediatra, o fono, eles já podem encaminhar a maioria das coisas, né, Gi? Uhum, E então uhum. eu diria para esse pai o seguinte: procura ajuda de algum profissional de saúde, né? Já começa uma intervenção com a fono e vem para o neuro se mais alguma coisa chamar a atenção dos outros profissionais, sem dúvida. Sim, sim, com certeza. Rê, a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Tô adorando conversar com você. Acho que muita informação. Vocês em casa, espero que tenham gostado muito, que eu acho que foi assim de grande valia e tudo que ela falou com a gente hoje foi um bate-papo assim muito gostoso. Henrique está mandando um beijo. Meu pacientinho lindo, que Que saudade legal! dele. Outro para ele. Tá, é assim, é muito gostoso conversar sobre isso. A gente que gosta de estudar, a gente que ama o que a gente faz. Eu falo que eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer isso. Então, a gente não trabalha, né? A gente vive, né, estudando e fazendo aquilo que a gente ama fazer, né? O Ronaldo Adriano está falando muito bem esclarecido. Ele que perguntou se é para levar a criança de 2 anos e 9 meses. Obrigada, somos pacientes da doutora Giovana, que é maravilhosa. Obrigada! Ai, que bom! Lindos. Querem docinho, eles querem docinho. Então, Rê, parece que a Isabela acho que deixou a descrição da cartilha aqui, mas aí depois a Ah, gente legal. publica de novo lá no seu Insta. O seu Insta é doutora Renata Paulilo, certo? Paulilo, isso Tá. mesmo. Então, assim, Tá, eu deixo lá e eu te mando também. quem quiser conversar com a Renata, ela atende lá no Higienópolis, né, Rê? Isso. No consultório dela em São Paulo, aqui em São Paulo, pertinho. Pode passar com ela, que é maravilhosa, vocês não vão se arrepender. E aí, segue a Renata lá no Instagram, manda bastante coraçãozinho pra gente subir essa live. O Instagram vê aí os algoritmos e a gente ficar bem famosa, que a gente agora tá youtuber. Tá bom, Você que tá Rê? nessa carreira nova de youtuber, né, Gi? Pois é, né? A Ai, a gente tem que gente tá aprendendo tudo isso, né? falar, né? Eu sou fono, como que eu não vou falar? Na pandemia você tem Com que ficar certeza. E isolado, eu acho que é muito importante você vai isso para a fazer o gente quê? poder Tem que dar. falar de alguma forma, né? Rê, eu quero te Com certeza. É agradecer importante para a gente dar informação de muito, qualidade muito, para os muito. pacientes, né? Aí cortou. Gi, eu não estou te ouvindo. No sábado, no perfil dela, ela está fazendo uma live em que ela faz um treinamento de terapia ABA com a terapeuta lá dos Estados Unidos. É um projeto muito bacana. Depois, quem quiser acompanhar, chama Caminhos Neurodiversos e está no perfil dela também. Então, eu vou deixar aí essa propaganda, porque eu acho que é um projeto muito maravilhoso, né? Voltado para pacientes com autismo. E vale a pena todos os terapeutas e pais seguirem isso, tá? Você tá me ouvindo, Gil? Eu tô vendo aqui que travou. Eu acho que travou. Gi, eu não tô conseguindo te ouvir. Mas olha só, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho um grande prazer de ter dividido tantos pacientes com você. Você é um excelente profissional. Muito obrigada de verdade. Eu também já aprendi um tanto com você. Então,
Muito obrigada por tudo e a gente segue junto aí nessa estrada, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.